E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Quando um artilheiro volta ao palco onde foi moldado, não retorna apenas um jogador, regressa uma ideia de protagonismo. O retorno de Gabigol ao Santos, por empréstimo válido por uma temporada, reacende uma disputa que atravessa números e identidade. Em São Paulo, cada gol pesa em reputação, liderança e rumo de temporada. O contraste é imediato e incômodo para quem subestima a estatística contextualizada. Nas duas passagens pelo clube que o revelou, Gabriel Barbosa acumulou 207 atuações e 83 gols, sustentando média de 0,4 por partida. Não é só volume, é consistência que resiste ao tempo e à pressão de Vila Belmiro, onde cada finalização vira termômetro de esperança. A narrativa se fortalece com participação criativa. Foram 13 assistências e 96 ações diretas em gols com a camisa santista, uma soma que ajuda a explicar por que o ataque ganha densidade quando ele está em campo. Essa leitura tira a comparação do simplismo, não se mede um definidor apenas por conclusões, mas por como ele acelera o jogo entre o primeiro toque e a última batida. Há lastro competitivo respaldando a confiança. O atacante ergueu o Campeonato Paulista em 2015 e 2016, além de terminar como artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2018 defendendo o Santos. Títulos e prêmios não são enfeites, funcionam como prova social em ambientes onde a cobrança não perdoa oscilação. Do lado alvinegro da capital, Yuri Alberto sustenta protagonismo que merece atenção. Com 207 partidas pelo Corinthians, 76 gols e média de 0,36 por jogo, somadas a 22 assistências, ele construiu relevância que não depende de um único torneio. É um atacante que se mantém visível durante fases de transição e ajustes táticos. O impacto coletivo acompanha o desempenho individual. Em 2025, o Corinthians celebrou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, período em que Yuri acumulou 98 participações diretas em gols. Esse recorte desenha um perfil de atacante que, além de finalizar, sustenta o sistema ofensivo em sequência de mata-matas e jogos de alta pressão. A disputa deixa de ser sobre quem marca mais e passa a girar em torno de quem decide nos momentos que definem um ano. No estadual, a diferença de décimos na média por partida traduz muito pouco sem contexto de adversário, densidade defensiva e fases do torneio. É aí que se mede a frieza em clássicos, o posicionamento entre linhas e a leitura de espaços quando o relógio oprime. Taticamente, o Santos tende a ganhar uma referência que puxa cobertura e cria diagonais para meias de infiltração. A presença de Gabigol costuma redesenhar a zona de finalização, aproximando o time do terço final com mais apoios e menos cruzamentos desesperados. Essa reconfiguração aumenta o valor dos próprios números, mais toques no último terço elevam probabilidade de conclusão de alta qualidade. No Corinthians, Yuri Alberto oferece outra nuance, mobilidade para receber entre zagueiros, atacar costas e abrir corredor para extremas. Essa dinâmica multiplica cenários de gol por ataque posicional e transição, um detalhe que explica participações mesmo quando a equipe enfrenta blocos baixos. A diferença técnica materializa estilos, e estilos definem caminhos para artilharia. O estadual vira laboratório de decisões. Em jogos que exigem paciência e repetição de movimentos, artilheiros com histórico de execução sustentada tendem a separar expectativa de resultado. É previsível que a narrativa oscile rodada a rodada, mas previsível não significa neutra. A soma de impacto criativo e pontaria sob pressão impõe hierarquia. A rivalidade traz consequências para vestiário e arquibancada. Cada gol de um reacende discussões sobre legado e liderança do outro. O público não acompanha apenas estatísticas, observa gestos, lê corpos, mede coragem em cruzamentos fechados e chutes de primeira. Esse capital simbólico se acumula e decide debates que não cabem em planilhas. O retorno de Gabigol ao ambiente que o consagrou não é só nostalgia, é um teste atual de relevância. Do outro lado, Yuri Alberto chega carregando conquistas recentes e volume de jogo que o mantém no centro das decisões. Quem sustentar eficiência quando as margens apertarem, transforma a média em título e participação em memória.
No fim, o estadual em São Paulo costuma escolher seus protagonistas nas noites em que o cronômetro não perdoa hesitação. Entre consistência histórica e fome presente, o enredo está montado. O resto se decide na área: uma bola, um movimento, um toque firme, e a disputa pela artilharia ganha uma linha definitiva na história de cada um. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Um vídeo que circula nas redes sociais reacendeu uma polêmica capaz de abalar os alicerces do futebol brasileiro. Nele, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira aparece em uma fala que, segundo interpretações, sugere que em determinado momento da carreira a ordem era para o Santos perder. A frase, curta e explosiva, foi suficiente para gerar uma onda de curiosidade e indignação entre torcedores, jornalistas e dirigentes. A cada compartilhamento, a dúvida se intensifica: teria havido manipulação de resultados envolvendo um dos clubes mais tradicionais do país? O impacto inicial da declaração é devastador. O Santos, conhecido por sua história gloriosa e por revelar craques que marcaram gerações, vê sua imagem arranhada por uma suspeita que transcende o campo esportivo. Não se trata apenas de uma derrota em campo, mas de uma possível mancha na credibilidade das competições. O público, acostumado a discutir escalações e táticas, agora se vê diante de uma questão muito mais séria: a integridade do jogo. Paulo César de Oliveira, figura respeitada por anos no quadro de arbitragem da FIFA e da CBF, sempre foi lembrado pela postura firme e pela experiência em clássicos decisivos. Por isso, a fala atribuída a ele ganha peso incomum. Não é qualquer voz que ecoa, é a de alguém que esteve no centro das decisões, que conheceu os bastidores e que carregava a responsabilidade de garantir a lisura das partidas. A frase "a ordem era para o Santos perder" não pode ser analisada isoladamente. Ela abre espaço para interpretações diversas: teria sido uma ironia, uma crítica velada ao sistema, ou uma revelação literal de instruções recebidas. O vídeo não oferece contexto suficiente, e justamente por isso a curiosidade cresce. O público quer saber mais, quer entender o que estava por trás daquelas palavras. Torcedores santistas reagiram com indignação imediata. Para eles, qualquer insinuação de manipulação é um ataque direto ao orgulho de uma instituição que carrega títulos mundiais e uma tradição de revelar talentos como Pelé, Neymar e Gabigol. A suspeita de que resultados possam ter sido conduzidos por ordens externas fere não apenas a honra do clube, mas também a paixão de milhões de seguidores. Do outro lado, críticos do sistema de arbitragem enxergaram na fala uma oportunidade para reforçar antigas desconfianças. Há anos, questiona-se a transparência das decisões dentro do futebol brasileiro. Erros de arbitragem, interpretações polêmicas e até mesmo a introdução do VAR não conseguiram eliminar a sensação de que algo maior pode influenciar os rumos das partidas. A repercussão também atingiu os corredores da imprensa esportiva. Programas de debate dedicaram horas a analisar o vídeo, repetindo a fala, pausando trechos e tentando decifrar expressões faciais de Paulo César. Especialistas em arbitragem foram convidados para opinar, e cada interpretação adicionava uma camada de mistério à narrativa. O resultado foi uma audiência crescente, movida pela curiosidade e pela indignação. No campo institucional, a CBF e entidades ligadas à arbitragem foram pressionadas a se manifestar. A possibilidade de que um ex-árbitro de renome tenha sugerido manipulação de resultados exige resposta rápida e firme. O silêncio, nesse caso, apenas alimentaria teorias e aumentaria a desconfiança do público. O Santos, por sua vez, não poderia se manter alheio. A diretoria precisou avaliar se caberia uma nota oficial, uma investigação interna ou até mesmo medidas jurídicas. Afinal, a reputação do clube está em jogo, e qualquer sombra de dúvida pode comprometer negociações, patrocínios e até mesmo a relação com sua torcida. A narrativa ganha força porque toca em um ponto sensível: a credibilidade do futebol. Em um país onde o esporte é paixão nacional, qualquer suspeita de manipulação é tratada como uma afronta à cultura popular. O torcedor não aceita que o resultado seja decidido fora das quatro linhas, ele exige que a bola e o talento sejam os únicos protagonistas.
O vídeo também reacende memórias de outros episódios polêmicos. O futebol brasileiro já enfrentou denúncias de manipulação em campeonatos menores, escândalos envolvendo apostas e até mesmo suspeitas sobre decisões administrativas. A fala de Paulo César, portanto, não surge em um vácuo, ela se conecta a um histórico de desconfiança que nunca foi totalmente apagado. Há quem defenda que a frase foi mal interpretada, que o ex-árbitro teria usado uma expressão figurativa para criticar pressões externas ou a forma como o sistema funciona. Essa leitura, no entanto, não diminui o impacto. Pelo contrário, reforça a ideia de que existe um ambiente de influência que ultrapassa a neutralidade esperada da arbitragem. O debate se estende para além do futebol. Juristas e especialistas em ética esportiva começaram a discutir as implicações legais de uma possível manipulação. Se comprovada, a fala poderia abrir espaço para investigações criminais, já que manipular resultados não é apenas uma infração esportiva, mas também um crime contra a economia e contra a confiança pública. A torcida, por sua vez, transforma a indignação em mobilização. Redes sociais se enchem de hashtags exigindo explicações, vídeos de protesto e até mesmo convocações para manifestações presenciais. O sentimento é de que não basta esclarecer, é preciso punir, responsabilizar e garantir que episódios semelhantes não voltem a ocorrer. O vídeo, curto e aparentemente simples, se torna um catalisador de uma discussão muito maior. Ele expõe fragilidades do sistema, questiona a transparência das instituições e coloca em xeque a confiança do torcedor. É como se uma fissura tivesse sido aberta, e dela emergissem todas as dúvidas acumuladas ao longo dos anos. Paulo César de Oliveira, até então lembrado como referência técnica, agora se vê no centro de uma tempestade. Sua fala, intencional ou não, o transforma em personagem de uma narrativa que mistura revelação, suspeita e indignação. O peso de suas palavras é amplificado pela credibilidade que carregava como árbitro internacional. O Santos, por sua história e relevância, acaba sendo o epicentro da polêmica. A ideia de que o clube poderia ter sido alvo de ordens externas para perder confrontos é tão grave que transcende rivalidades. Até mesmo torcedores de outros clubes reconhecem que, se isso fosse verdade, o futebol brasileiro como um todo estaria comprometido. A cada dia, novas análises surgem, e o vídeo continua a ser compartilhado. O mistério não se dissipa, pelo contrário, ganha novas camadas. O público quer respostas, mas também se alimenta da curiosidade. É como acompanhar um enredo de suspense, em que cada detalhe pode mudar a interpretação final. No fim, a reportagem não busca apenas relatar uma fala polêmica. Ela revela como uma frase pode se transformar em símbolo de desconfiança, como pode mobilizar torcedores e instituições, e como pode colocar em xeque a credibilidade de um esporte que é parte da identidade nacional. O caso Paulo César de Oliveira e a suposta ordem para o Santos perder ainda terá desdobramentos. Mas, independentemente do desfecho, já deixou uma marca, mostrou que o futebol brasileiro precisa lidar com suas fragilidades de forma transparente e firme, sob pena de ver sua paixão maior ser corroída pela dúvida. A repercussão da suposta fala de Paulo César de Oliveira tomou proporções que ultrapassaram o ambiente esportivo e se transformaram em pauta nacional. O vídeo, inicialmente compartilhado em grupos de torcedores, rapidamente ganhou espaço em programas televisivos e rádios esportivas, tornando-se tema central. Jornalistas esportivos aproveitaram o momento para revisitar episódios polêmicos da arbitragem brasileira. Programas de debate relembraram jogos em que decisões controversas prejudicaram o Santos, sugerindo que a fala de Paulo César poderia ser uma explicação tardia para situações que, à época, pareciam inexplicáveis. Essa contextualização ampliou ainda mais a repercussão, pois trouxe à tona memórias de injustiças que permaneciam vivas na mente dos torcedores. A comunidade acadêmica também se envolveu na discussão. Especialistas em ética esportiva e sociologia do esporte passaram a analisar o impacto que uma declaração como essa pode ter na credibilidade das instituições. Para eles, mesmo que a frase tenha sido mal interpretada, o simples fato de ser dita por um ex-árbitro de renome já é suficiente para abalar a confiança do público e exigir uma resposta institucional clara. No campo político, parlamentares ligados ao esporte começaram a se manifestar. Alguns defenderam a abertura de uma investigação formal para apurar se houve manipulação de resultados em competições passadas.
Outros cobraram maior transparência da CBF e das entidades responsáveis pela arbitragem, argumentando que a credibilidade do futebol brasileiro não pode ser colocada em dúvida sem consequências. A repercussão também atingiu os patrocinadores e investidores do futebol. Empresas que associam suas marcas ao esporte demonstraram preocupação com a possibilidade de que a imagem das competições esteja sendo manchada por suspeitas de manipulação. Esse movimento é significativo, pois mostra que a fala de Paulo César não afeta apenas torcedores e dirigentes, mas também o mercado que sustenta financeiramente o futebol. Torcedores rivais do Santos aproveitaram a polêmica para provocar, mas rapidamente perceberam que a questão era muito mais ampla. Se a arbitragem realmente recebeu ordens para manipular resultados, isso não teria afetado apenas o clube da Vila Belmiro, mas todo o sistema competitivo. A repercussão, portanto, deixou de ser uma disputa entre torcidas e se transformou em uma preocupação coletiva sobre a integridade do esporte. Ex-jogadores e técnicos também se pronunciaram. Alguns relataram situações em que sentiram que decisões de arbitragem iam além do erro humano e pareciam direcionadas. Essas falas reforçaram a narrativa de que a declaração de Paulo César pode ter revelado uma prática mais comum do que se imagina, aumentando ainda mais a pressão por esclarecimentos. A mídia internacional não ficou alheia ao caso. Veículos estrangeiros repercutiram a notícia, destacando que o Brasil, país do futebol, estava enfrentando uma crise de credibilidade em suas competições. Essa cobertura ampliou o alcance da polêmica e colocou o futebol brasileiro sob os holofotes globais, aumentando a responsabilidade das instituições nacionais em dar uma resposta convincente. Por fim, a repercussão da fala de Paulo César de Oliveira mostra como uma frase pode se transformar em catalisador de uma crise. O vídeo não apenas gerou curiosidade, mas também expôs fragilidades do sistema esportivo, mobilizou torcedores, imprensa, políticos e patrocinadores, e colocou em xeque a confiança no futebol brasileiro. Independentemente do desfecho, o episódio já deixou claro que o esporte precisa de mais transparência e firmeza para preservar sua credibilidade diante de um público que não aceita ver sua paixão maior ser contaminada pela dúvida. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.